Você conhece casas onde tudo se quebra, tudo falha, as pessoas adoecendo inexplicavelmente e a serenidade parece ter partido? Já entrei em lares assim, ambientes pesados, sufocantes, onde o próprio ar clama por auxílio. Agora diga, pura coincidência ou uma batalha espiritual ocorre nesses lares sem que ninguém perceba? Hoje, vou orar com você. Não uma prece qualquer. Uma declaração de guerra contra as forças das sombras que tentam roubar sua paz, seu lar, sua família. E se me permitir, entrarei com você, espiritualmente, na sua casa. E juntos, invocaremos a presença do único que pode transformar tudo, Jesus Cristo. Há tempos visitei uma casa a pedido de uma família que escreveu: Pastor, parece que nossa casa está amaldiçoada. Discutimos sem razão, as crianças adoecem frequentemente e, ao tentar dormir, sentimos como se algo nos observasse. Não julguei nem busquei explicações lógicas. Fui. Ao entrar, senti uma pressão anormal no ar. Era como se a atmosfera sufocasse aquele lar. Mas ali, naquele ambiente denso, vi o poder da oração transformar o aparentemente impossível. Comecei a orar, como faço agora por você. E sabe o que ocorreu? Uma tranquilidade suave invadiu o espaço. Pessoas que nunca haviam chorado em oração se entregaram a Deus. E no dia seguinte, a mesma mãe me enviou uma mensagem. A noite foi tranquila. Pela primeira vez em meses, dormimos em paz. Não foi um sonho, foi real. Talvez se identifique. Talvez sua casa seja bela externamente, mas internamente carregue disputas incessantes, tristeza sem causa, essa sensação de peso inexplicável. Já entrou num cômodo e sentiu um arrepio? Já teve o desejo repentino de fugir sem entender o porquê? Já se questionou por que as coisas quebram, os planos fracassam, o dinheiro chega, mas desaparece? Esses sinais indicam que algo espiritual tenta tomar o que lhe pertence por direito. A paz, a alegria, a saúde, a prosperidade, tudo isso faz parte do que Deus preparou para seu povo. E a oração, meu irmão, minha irmã, é a chave que destranca a porta e muda o ambiente. Quando oramos, o céu se move. A oração é como uma oferenda que acende ao trono de Deus e, simultaneamente, como um fogo que desce para purificar o que nos cerca. E não se engane, não há casa pequena, pobre ou destruída demais para que Deus não a transforme em um lugar de bênção. O que ele precisa é de um coração aberto. Um único coração crente basta para ele iniciar uma revolução espiritual naquele endereço. E você, tem orado por seu lar? Tem consagrado seus cômodos, portas, janelas, móveis, sua mesa de refeições? Tem tocado louvores no ambiente? Tem declarado que sua casa pertence a Jesus? Às vezes achamos que orar por um lugar é tolice, mas a Bíblia é clara. Quando o povo de Deus orava, os muros caíam, os céus se abriam e os lares eram restaurados. Josué disse: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não disse, só eu. Ele declarou uma aliança com seu lar. E quando você ora assim, algo muda. Já vi oportunidades de trabalho surgirem após uma oração em casa. Já vi casamentos restaurados porque alguém se ajoelhou ao lado da cama e pediu ajuda a Deus. Já vi crianças dormindo tranquilas pela primeira vez, depois que os pais oraram com fé no quarto. A ciência até tenta explicar. Ambientes com espiritualidade ativa, onde se ora frequentemente, mostram redução do estresse, melhora do sono, maior bem-estar emocional. Mas o que a ciência chama de efeito psicológico, nós chamamos de presença de Deus. E vou além. Existe um padrão bíblico e espiritual para ambientes abençoados. Eles são limpos de reclamações, de palavras ofensivas, de conflitos. Eles são selados pela palavra, pela oração constante e por atos proféticos. Quer um exemplo prático? Comece ungindo sua porta com óleo consagrado, ore em cada canto de sua casa, declarando que aquele espaço pertence a Jesus. Toque louvores continuamente. Substitua as queixas por palavras de gratidão. Crie um ambiente onde o Espírito Santo tenha liberdade. Agora pense comigo. O problema está realmente nas pessoas de sua casa.
Ou o ambiente espiritual tem sido negligenciado? Será que você não está apenas apagando incêndios sem perceber que há uma falha na proteção espiritual de seu lar? A partir de hoje, decida mudar isso e não espere um líder religioso, um profeta ou alguém mais experiente. Deus está o chamando para ser o sacerdote de seu lar. É você quem determinará o que entra e o que sai de sua casa. É você quem declarará: aqui não entra opressão, aqui não entra inveja, aqui não entra espírito de discórdia, aqui mora o Espírito Santo. E se você está ouvindo essa oração agora, já é um sinal. Deus já começou. Então o desafio: deixe essa oração tocando por 7 dias seguidos, todos os dias, enquanto estiver em casa. Não precisa ser alto, pode ser baixinho, mas não desligue. E no 7º dia, registre. Observe. Você se surpreenderá com o que Deus fará. Porque quando Ele entra numa casa, até o ar parece mais leve, a atmosfera muda e as bênçãos se manifestam. E eu declaro: sua casa não será mais conhecida como lugar de conflitos, mas como lugar de paz. Não será mais lembrada como endereço de sofrimento, mas como morada da presença de Deus. E se você crê, diga amém. Ouvi de uma mulher o seguinte desabafo: pastor, parece que tudo o que faço está fadado ao fracasso. Minha avó foi abandonada, minha mãe também. E agora, meu marido partiu sem motivo aparente. Ao ouvir isso, meu coração se apertou, pois vi diante de mim um ciclo, um padrão, algo que se repete de geração em geração como uma sombra que persiste, mesmo com a luz acesa. É sobre isso que precisamos falar agora. Existe algo chamado maldição geracional, e por mais que soe estranho ou incômodo, é real. A Bíblia menciona várias vezes que maldições podem passar de pais para filhos, até a 3ª e 4ª geração. E o mais sutil é que muitas vezes nem percebemos que estamos presos a isso. Apenas sentimos que algo está errado, que as coisas sempre emperram, que os relacionamentos terminam no mesmo ponto, que o dinheiro se esvai, que a saúde nunca se estabiliza, e tudo isso parece familiar demais. E é aí que reside o perigo. Quando o sofrimento se torna rotina, paramos de lutar, começamos a aceitar como se fosse normal. Mas deixe-me dizer com toda a autoridade espiritual que o Senhor me deu: não é normal. Você não foi chamado para repetir histórias de dor. A promessa de Deus é que você será líder e não seguidor, que você romperá barreiras, que você será uma nova raiz para a sua geração. Quando oramos, estamos ativando o poder de Deus para romper correntes invisíveis. E falo isso com experiência. Certa vez um homem me procurou dizendo que todos os filhos homens de sua família morriam antes dos 40 anos. Era algo que se repetia há 4 gerações. Aos 37 anos, ele começou a sentir medo. Pesadelos, ansiedade, sensação de estar sendo vigiado. Ele não sabia, mas estava sendo atormentado espiritualmente. E no meio da conversa ele perguntou: você acha que isso pode ser uma maldição? Respondi com firmeza: não só pode, como já está sendo quebrada a partir de agora. Oramos. Fizemos declarações. E sabe o que aconteceu? Hoje ele tem 43 anos, saudável, restaurado, casado e livre daquele ciclo de destruição. A oração rompeu o que parecia irrompível, e isso não é exceção. É um princípio. A Bíblia mostra que quando Jacó abençoou Efraim e Manassés, ele estava rompendo um padrão. Manassés era o primogênito, mas a bênção foi para Efraim. Deus estava dizendo: eu inverto o curso, eu crio uma nova história. É isso que Ele quer fazer com você agora. Já parou para pensar quantas coisas ruins que aconteceram com seus pais e avós também aconteceram com você? Já reparou nos comportamentos que repete sem querer, nas decisões que toma e depois se pergunta: por que eu fiz isso de novo? Será que você não está preso a uma herança espiritual que precisa ser anulada em oração? A boa notícia é que em Cristo toda maldição se transforma em bênção. E não sou eu quem diz, é a palavra. Está escrito que fomos feitos herdeiros da bênção de Abraão. E sabe o que isso significa? Que se alguém antes de você errou, fracassou ou se perdeu,
Você não precisa seguir o mesmo caminho. Agora deixe-me falar de algo que talvez ninguém lhe contou. Muitas maldições familiares se manifestam em áreas específicas. Algumas famílias têm padrões de escassez, nunca conseguem prosperar. Outras têm padrões de separação, casamentos que sempre terminam da mesma forma. Há famílias com histórico de vícios, de doenças recorrentes, de abortos espontâneos, de acidentes. Que não adianta tratar isso apenas com a razão. Isso é espiritual. Precisa de oração. Precisa de batalha. Eu acredito de verdade que sua oração de hoje pode ser a última lágrima que alguém de sua linhagem derramara por esse motivo. Já pensou que talvez você tenha sido escolhido por Deus justamente para ser o quebrador de ciclos de sua geração? Para que seus filhos e netos conheçam uma nova realidade? Para que, quando alguém perguntar o que mudou, a resposta seja clara. Alguém um dia orou com fé e rompeu tudo o que era maldição. Conheci uma jovem que, após assistir uma oração como essa, me mandou mensagem dizendo: "Eu nunca acreditei muito nisso, mas decidi tentar. Coloquei a oração para tocar em minha casa por uma semana. Meu pai, que nunca falava comigo, veio me pedir perdão. Minha irmã, que estava afastada da fé, voltou para a igreja. E ela concluiu dizendo: eu percebi que o que nos prendia era invisível, mas o poder de Deus é visível quando acreditamos. Tem fé para romper o invisível? Está disposto a quebrar agora mesmo tudo que tentaram impor sobre sua casa, sua família, seus descendentes? Então feche os olhos, levante sua mão e declare comigo: toda maldição oculta, toda palavra lançada contra minha família, todo ciclo de fracasso, tristeza, doença ou separação, eu rompo agora em nome de Jesus. A partir de hoje, minha casa é herdeira de bênçãos. Amém." Deus não está apenas o curando, Ele está escrevendo uma nova história. E essa história começa com você. Lembro-me como se fosse hoje do dia em que recebi, de madrugada, uma mensagem desesperada. Era de uma mulher dizendo que não conseguia mais dormir. Todas as noites, à mesma hora, ela acordava assustada, com calafrios, ouvindo ruídos de passos na casa. Mesmo estando sozinha com os filhos pequenos, ela já havia trocado fechaduras, dormia com as luzes acesas, mas a sensação de opressão persistia. O medo havia se instalado. E quando ela terminou de escrever, perguntou: "Você acha que isso pode ser espiritual?" Não precisei pensar duas vezes, porque há coisas que os olhos não veem, mas o espírito sente. E o que ela estava enfrentando era exatamente o que muitos vivem em silêncio: ataques invisíveis, flechas lançadas nas madrugadas, presenças que perturbam, pensamentos que não são seus, mas que entram sorrateiramente para semear o caos. Talvez você já tenha sentido isso também: medo que surge do nada, angústia repentina, discussões que explodem sem razão, um peso no ambiente, um silêncio que não traz paz. Você ora, mas parece que a resposta não vem. Você canta louvores, mas sente que sua voz não atravessa o teto. O que muita gente não compreende é que nossa casa também pode se tornar um campo de batalha espiritual. Mas Deus, em sua fidelidade, nos deu uma arma poderosa, a oração. E mais do que isso, Ele nos deu uma promessa: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Quando oramos, ativamos escudos invisíveis. Quando declaramos o nome de Jesus, os planos malignos se desfazem como fumaça. O inimigo pode até tentar entrar, mas não permanece onde há luz, porque onde há súplica há proteção, onde há adoração há fogo, onde há fé há proteção. Naquela madrugada, enviei para aquela mulher uma oração. Disse a ela: "Deixe tocando. Não importa se você está dormindo ou acordada. O que está se movendo no mundo espiritual vai ouvir." E ela obedeceu. No terceiro dia, me mandou uma mensagem com lágrimas nas palavras. Dormiu em paz. Sem ruídos, sem calafrios, sem sustos. O que havia sido enviado para destruir recuou diante da presença de Deus. Consegue entender o que está em jogo? Isso não é apenas sobre medo noturno, é sobre manter sua casa espiritualmente selada,
é sobre erguer um muro invisível ao redor de sua família, porque o inimigo não vai bater em sua porta anunciando suas intenções. Ele vem em forma de distrações, desentendimentos, doenças misteriosas, falta de ânimo, pensamentos de desânimo. Mas quando você toma posição em oração, você diz: aqui não, esta casa tem dono, esta família tem proteção, este lar tem cobertura divina. E isso muda tudo. Já se perguntou por quê, quando começa a buscar mais a Deus, parece que tudo se levanta contra você? É porque há uma guerra invisível sendo travada, e sua resistência em oração é o que mantém a paz. A ciência já comprovou que o ato de orar com regularidade reduz crises de pânico, melhora a resposta imunológica do corpo e equilibra a química cerebral. Mas nós que temos o Espírito de Deus, sabemos que vai muito além disso. A oração não é apenas um exercício mental, ela é uma arma espiritual que toca o trono de Deus e coloca anjos em movimento. Pode imaginar o que acontece quando um lar inteiro ora junto? Quando pai, mãe, filhos se ajoelham juntos, mesmo que por 2 minutos, o inferno treme. O ambiente muda, os planos malignos ruem, e o nome de Jesus é entronizado dentro da casa. Agora olhe ao seu redor. Essa casa em que você mora, você já a consagrou ao Senhor? Já orou nos cantos? Já declarou a bênção nas janelas, nas portas, na cozinha, nos quartos? Ou será que o inimigo tem encontrado brechas porque você deixou de vigiar? Lembre-se, a Bíblia diz que o inimigo está ao nosso redor, procurando a quem possa devorar, e isso inclui lares. Mas a mesma palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O medo que você sente, a ansiedade, a sensação de estar sendo observado, as discussões constantes, podem ser sintomas de uma casa desprotegida. E você tem agora a chance de mudar isso. Eu oro neste momento para que toda presença maligna, toda perturbação, toda flecha espiritual contra a sua casa seja anulada agora, em nome de Jesus. Que o sangue do Cordeiro seja aspergido sobre os batentes de sua porta. Que os céus se abram sobre esse ambiente. Que o Espírito Santo traga paz onde havia confusão, traga descanso onde havia guerra e traga luz onde havia trevas. Faça de sua casa uma torre de oração, mesmo que esteja sozinho, mesmo que ninguém mais entenda, mesmo que zombem de sua fé, porque o que você está fazendo agora não é só por você, é por sua família, por seus filhos, por sua herança espiritual. E eu declaro: nenhum plano maligno vai prosperar contra você, nenhuma oração contrária vai atingi-lo. Nenhum espírito de perturbação vai fazer morada nesse lugar. Sua casa é território de Jesus. Sua família é propriedade do Altíssimo, e onde Jesus é Senhor, o inferno não tem vez. Então ore comigo, mesmo em silêncio, porque o Senhor já está ouvindo. E essa casa, essa atmosfera, esse ambiente, nunca mais serão os mesmos. Já percebeu que, por mais que algumas pessoas trabalhem duro, economizem, façam tudo certo financeiramente, ainda assim parece que nada flui? É como se houvesse um bloqueio invisível, um teto espiritual que impede a prosperidade de se manifestar. O que muitos não entendem é que a prosperidade verdadeira, aquela que permanece, que traz paz e não sofrimento, começa no ambiente espiritual. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece, mas antes de enriquecer os bolsos, ela enriquece a atmosfera. E isso é algo que eu precisei aprender na prática. Uma vez, eu estava orando na casa de uma família que, aos olhos de todos, tinha tudo. Boa casa, bom carro, conforto. Mas a energia dentro daquele lar era cinzenta, fria. Era como se nada conseguisse florescer ali. A esposa me disse: temos dinheiro, mas não temos alegria. Toda vez que tentamos iniciar um novo projeto, acontece algo e tudo dá errado. Enquanto orávamos, o Senhor me revelou algo profundo. Eles plantaram em terra boa, mas sem antes limpar o campo. Entende? A questão não era esforço ou capacidade. Era o ambiente espiritual. Muitas vezes, as pessoas querem prosperar sem entender que há realidades invisíveis que precisam ser harmonizadas. Elas plantam onde há palavras de maldição, contenda, inveja, ciúmes, ingratidão.
Como pode uma semente crescer num solo contaminado? A prosperidade que vem de Deus é diferente da que o mundo oferece. Ela é sustentada por princípios espirituais: honra, generosidade, obediência, fé e, principalmente, consagração do ambiente. É por isso que alguns prosperam com pouco, enquanto outros, mesmo com muito, vivem em escassez. Porque a prosperidade não começa no bolso, ela começa no espírito. Já ouviu falar de pessoas que ganham prêmios, heranças ou grandes oportunidades e pouco tempo depois perdem tudo? É como se houvesse um furo no balde. E muitas vezes é exatamente isso: a falta de proteção espiritual. Lembro-me de um caso que me marcou profundamente. Um empresário conhecido na cidade me procurou dizendo: "Pastor, eu ganho bem, mas todo mês termino no vermelho. Meu casamento está um caos e meus filhos estão se afastando de mim. Me sinto preso." Quando ele me levou à sua casa, senti logo na entrada: aquele lugar estava espiritualmente comprometido. Era como se a prosperidade estivesse tentando entrar, mas não encontrasse espaço. Oramos juntos, fizemos uma limpeza espiritual. Removemos objetos que estavam ali e que tinham vínculos com práticas que não agradavam a Deus. A casa foi ungida, consagrada, e ele passou a orar todos os dias antes de sair para o trabalho. 3 meses depois, ele me escreveu: "Minhas finanças estabilizaram, as brigas cessaram, e meus filhos têm me procurado para conversar." Não foi mágica. Foi harmonia com os princípios do céu. Já pensou que talvez o que falta em sua vida financeira não seja mais esforço, mas mais presença de Deus em seu ambiente? Já olhou para seu lar e se perguntou se ele está espiritualmente aberto para receber a bênção? Existem comportamentos e palavras que bloqueiam a prosperidade: murmuração, ingratidão, ganância, desonestidade. Mas também existem atitudes simples que ativam a bênção: declarar a palavra, orar nos cômodos, louvar mesmo em tempos difíceis, honrar a Deus com os primeiros frutos. Na prática, isso pode significar começar o dia com uma oração em voz alta em sua casa, consagrando o trabalho de suas mãos. Pode significar parar de reclamar da falta e começar a declarar provisão. Pode significar remover objetos que foram trazidos de ambientes espiritualmente pesados. E, acima de tudo, pode significar fazer de sua casa um lugar onde o Espírito Santo se sinta à vontade para habitar. E sabe o que é mais poderoso? Existem dados científicos que indicam que pessoas com uma vida espiritual ativa têm maior estabilidade financeira a longo prazo. Isso não significa que orar traz dinheiro automaticamente, mas que a fé gera comportamentos mais sábios, decisões mais equilibradas e um senso de propósito mais forte. A renomada artista gospel C.C. Winans, por exemplo, compartilha que um dos pilares de seu sucesso foi encher seu lar com a presença divina. Música de louvor ecoava constantemente em sua casa. Ela lia as escrituras em voz alta em todos os cômodos. Elevava orações por suas decisões financeiras antes de tomá-las. E testemunhou milagres e oportunidades que surgiram em momentos cruciais de sua trajetória. E então eu pergunto a você: o que você tem permitido entrar em sua casa? Mensagens de fé ou de temor? Um ambiente de adoração ou de reclamação? Programas e canções que edificam ou que minam sua crença? Pois tudo isso afeta diretamente o que você colhe. Sua moradia pode ser modesta, pode até enfrentar desafios agora, mas quando você coloca Deus no centro, tudo se transforma. O pouco se torna abundante. O que estava parado começa a fluir. O que parecia impossível se torna realidade. A partir de hoje, eu o incentivo. Percorra sua casa, ore com firmeza. Declare que seu lar é um lugar fértil, que todo projeto alinhado com a vontade divina prosperará, que nenhum espírito de escassez, pobreza ou limitação terá espaço onde reside o Espírito Santo, porque a prosperidade não começa na conta bancária, ela começa no ambiente, e sua casa, a partir de agora, será reconhecida como um lugar de provisão, tranquilidade e fartura. Em nome de Jesus. Se há algo que você precisa reter deste vídeo, é que a verdadeira mudança começa no ambiente invisível.
De nada adianta apenas organizar os móveis, limpar o chão, pagar as contas. Se o espírito da casa estiver oprimido, nada floresce. Mas quando você ora, santifica e coloca Deus no centro do seu lar, tudo ao seu redor começa a se harmonizar. O emocional, o financeiro, os relacionamentos, a paz interior. Agora que você compreendeu isso, o próximo vídeo que está aparecendo na tela é o seu próximo passo. É onde você vai progredir, vai obter mais sabedoria e se tornar um pouco mais sábio, mais forte, mais preparado espiritualmente do que era antes de iniciar este vídeo. Muito obrigado por estar aqui. Se este conteúdo tocou seu coração, você pode apoiar o canal clicando no botão Gostei. Isso faz toda a diferença para continuarmos criando mensagens como essa. E se você deseja fazer parte da nossa comunidade mais próxima, com acesso prioritário aos vídeos e conteúdos exclusivos, basta clicar no botão Seja Membro e caminhar conosco de forma ainda mais profunda. Espero você no próximo vídeo. Que Deus o abençoe e que sua casa nunca mais seja a mesma.